Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Mika, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. E hoje a gente vai conversar sobre coisas que eu não aguento mais ler. São coisas que eu tô percebendo que estão cada vez mais presentes nos livros que eu tenho lido. E eu, sinceramente, tenho ficado um pouco cansada, porque esses assuntos já estão saturados, essas temáticas já não estão me agradando tanto quanto antes. Por isso que eu vim fazer esse vídeo, pra gente poder conversar a respeito disso. Não quer dizer que eu vou parar de ler livros que contenham essas coisas que eu vou citar aqui, mas eu achei interessante pra gente poder conversar e papear a respeito dos livros que nós temos lidos. Então, ao longo desse vídeo, eu já peço pra você se inscrever no canal, deixa aí o seu like e também ir comentando o que você pensa sobre esse assunto. Hoje eu tô gravando com o meu celular porque a minha câmera tá dando piripaque, tem horas que ela quer gravar e tem horas que ela não quer. Então eu já estou avisando logo para o caso de vocês perceberem que provavelmente os próximos vídeos possam ser feitos através do meu celular. Eu fiz então aqui uma lista com 5 coisas que eu não aguento mais ler nos livros e a primeira delas é féricos. Gente, eu não aguento mais ouvir a palavra féricos, povo da fada. Sabe quando já tá muito saturado? Eu acho que a Sarah J. Maas e a Rowling Black foram as autoras que mais popularizaram esse tipo de fantasia. E desde então a gente tem visto muitos livros inspirados em ACOTAR, inspirados em O Príncipe Cruel, tanto que quando a gente vai ler as histórias sempre fala para os fãs de ACOTAR, para os fãs de Rowling Black. O problema é que tem tantos livros, mas tantos livros, que começa a ficar extremamente repetitivo a mesma história, os mesmos tipos de personagens. Parece que você tá constantemente lendo a mesma história. E eu percebi muito isso nas minhas últimas leituras. Eu li a Enciclopédia das Fadas de Emily Wilde, Lições sobre Afogamentos, Uma Alma pela Metade, e todos esses livros citavam féricos ou povo das fadas, com todas aquelas mesmas características: portais, féricos que não podem se olhar no espelho, que são atraídos por coisas brilhantes. Virou algo que as fantasias estão explorando muito, mas tá ficando realmente chato e cansativo ler a mesma coisa. Até mesmo os livros que não são tão focados na fantasia, como Lições sobre Afogamentos e Uma Alma pela Metade, por exemplo, ainda assim as autoras vão lá e colocam a mesma temática, a mesma história. Então sim, eu estou cansada de ler livros sobre féricos. Não quer dizer que eu vou parar de ler livros, tá, desse tipo, mas eu acho que a gente poderia ter outras temáticas, livros de bruxas, lobisomens, vampiros. Eu acho que me agrada muito mais do que ficar sempre trazendo os mesmos tipos de personagens. Eu acho que ninguém aguenta mais ouvir falar sobre fadas. Então, por favor, vamos mudar de temática, porque realmente as fantasias estão ficando muito saturadas. Friends to Lovers. Sim, gente, eu não aguento mais ler livros com Friends to Lovers. Eu já acho que eu falei pra vocês em alguns vídeos aqui que eu não sou muito fã de Friends to Lovers. De todas as tropes mais conhecidas, essa é a que eu menos gosto de ler. Porque eu acho que Friends to Lovers é o tipo de história que nunca tem muitas variações de plot. Se a história em si é sobre amigos que se apaixonam, normalmente os personagens cresceram juntos, um já era apaixonado pelo outro, mas tinha medo de revelar seus sentimentos e acabar com a amizade, ou os dois já eram apaixonados um pelo outro, mas nunca perceberam isso, e através do tempo vão começar a perceber que são sim feitos um para o outro, e vai meio que sempre indo nessa estética. Por que eu não gosto? Justamente por isso, porque não tem muita variação. Quase todos os livros de Friends to Lovers, mesmo que sejam até os mais diferentes no enredo, sempre caem nos mesmos plots, nas mesmas reviravoltas. Assim, é o mesmo tipo de história, só que com títulos diferentes. Por isso que eu não gosto tanto de Friends to Lovers, porque eu acho que é muito difícil o autor realmente trazer algo inovador para o leitor. E vocês vão me perdoar, gente, mas o Enemies é infinitamente superior, porque o Enemies, você pode colocar milhões de circunstâncias, milhões de temáticas, várias outras reviravoltas na história para fazer com que os personagens se apaixonem. E isso não acontece muito com Friends to Lovers. É como se a gente sempre tivesse preso no mesmo estilo de história, de narrativa. Então, ao longo do tempo, eu tenho ficado cada vez menos com vontade de ler livros de Friends to Lovers, porque eu já sei muito bem o que eu vou encontrar. Então, se já era uma trope que eu não gostava tanto, agora eu tenho gostado muito menos, porque parece que eu tô sempre lendo a mesma coisa. Outra coisa que eu também não aguento mais ler é fake dating. Fake dating é uma das minhas tropes literárias favoritas, mas eu confesso pra vocês que ao longo do tempo ela tem deixado de ser
uma trope favorita. Justamente porque eu não aguento mais ler livros com fake dating. Eu sempre fui muito apaixonada por livros com relacionamento falso, casamento de conveniência. É uma das tropes que eu realmente sempre indico muito pra vocês aqui no canal desde o início, porque ela realmente sempre me chamava a atenção. Acontece que eu senti que depois de A Hipótese do Amor, que é o livro da Ellie Hazelwood que fez ela ser conhecida, muitas autoras acabaram meio que surfando no hype do fake dating e começaram a escrever vários livros de fake dating seguidamente. E eu percebi muito isso no mercado nacional. Juro, parecia que todos os livros que estavam sendo lançados há um tempo atrás, todos eles eram de fake dating. Quase não tinha nenhuma variação, todos eles eram personagens que precisavam fingir estar no relacionamento. Às vezes eles se odiavam, às vezes eles já eram amigos, tinha algumas variações no enredo, mas todos saíam do mesmo ponto, que era fazer com que os personagens fingissem um relacionamento. E apesar de eu ser uma grande fã dessa temática, eu adoro livros desse tipo, eu acho que acabou saturando pelo excesso. Eu li tantos fake dating seguidamente, um atrás do outro, tantos lançamentos daqui e de fora também, que acabou me cansando. Hoje, apesar de ler, não é o tipo de plot que eu estou mais procurando. Eu prefiro ler Grumpy vs Sunshine, romances de cidade pequena, porque eu me divirto muito mais com esse tipo de história do que num fake dating. E isso, infelizmente, não acontece somente com livros de relacionamento falso, mas também com a trope Só Tem Uma Cama. Depois de Teto para Dois, parece que todo livro que eu lia tinha a trope do Só Tem Uma Cama. A gente sabe que isso acaba fazendo sucesso porque chama atenção e as pessoas vão copiar a mesma estratégia, vão trazer isso nas suas histórias. O problema é que todo mundo parece que tá fazendo a mesma coisa ao mesmo tempo. E é impossível o leitor não sentir que tá lendo livros semelhantes. Então acaba que uma coisa que foi super legal em uma história acaba sendo chata em outras, porque parece que você tá lendo seguidamente o mesmo tipo de história. E eu acho que hoje em dia, no nosso mercado, que tem tantos livros e tantas coisas sendo lançadas ao mesmo tempo, eu acho que vale muito mais o livro que tá indo contra a maré. Se tá todo mundo falando de fake dating, vou fazer um livro que seja um pouco diferente disso, entregue algo totalmente inovador para tentar me destacar e chamar a atenção para outros leitores que também não aguentam mais ler esse tipo de história. E a respeito dessas duas tropes literárias, eu quero saber de vocês o que vocês pensam disso. Outra coisa que eu não aguento mais ler e aparentemente está voltando com força total são os new adults com personagens jogadores. Também sou uma pessoa super apaixonada por new adults. Durante toda a minha vida eu sempre li, sempre gostei, até mesmo aqueles mais tóxicos e problemáticos, onde a gente tinha personagens super escrotos. Ainda assim, eu era super fã de new adult, principalmente quando nós tínhamos jogadores de hóquei, de futebol. O problema é que quando a gente vai ficando mais velho, esse tipo de história, assim como young adults, por exemplo, acabam ficando um pouco no passado. Nosso gosto literário vai mudando e a gente para um pouco de ler livros que são muito parecidos e começam a buscar outros tipos de história. Por isso que hoje em dia eu não leio tantos new adults, porque primeiro, a maioria deles tem fake dating, que eu já não aguento mais ler, e segundo, porque a maioria deles são com os jogadores e se passam na universidade. Então a gente vê pouca variação nesse tipo de história. E eu não sei se vocês perceberam, mas nos últimos meses começou a rolar um monte de pré-venda de new adult com um personagem que é jogador de hóquei, que é jogador de futebol, que é de basquete. Gente, eu não aguento mais ver as mesmas histórias. A gente sabe que a rainha do new adult com hóquei é a Ellie Kennedy. O acordo fez muito sucesso quando foi lançado, tanto ele quanto a série Amores Improváveis e as outras que vieram depois. Então, pra Ellie Kennedy, que é a rainha, que foi assim, a que mais popularizou, eu sempre passo um pano, eu sempre quero ler os livros dela. Só que vocês concordam comigo que essa série, ela ficou famosa lá em 2018, 2019. E a gente viu depois também um grande boom com vários livros bem parecidos em temática, com personagens também que estavam na universidade, que faziam algum esporte. Só que como qualquer tipo de história, ao longo do tempo, isso foi perdendo um pouco do clamor. As pessoas foram lendo outras coisas e deixando Amores Improváveis de lado. Mas de repente, 2024, estamos vendo aí um retorno dos new adults com personagens jogadores e eu fico pensando, pra quê? Não que sejam histórias ruins, não que sejam histórias que não vão agradar, só que parece sempre a mesma história. Em Rota de Colisão, Quebrando Gelo, até as capas são super semelhantes. E eu tava reparando nisso quando esses dias eu tava no Instagram e eu vi um post de uma pessoa gringa que tinha feito indicação de 20 livros, eu acho, ou 15 livros de new adult com personagens que eram jogadores. E todas as capas eram extremamente parecidas. Parecia que a gente tava lendo literalmente
basicamente a mesma história. E foi isso que me fez pensar o quanto eu tô de saco cheio desse tipo de história. Não sei se é questão da idade, não sei se é questão do gosto literário que realmente vai mudando ao longo do tempo, mas eu não sinto mais a mesma animação para ler um livro New Adult nesse formato do que para ler outros livros. Quer dizer que eu vou parar de ler? Não, não vou parar de ler, tá? Até porque eu sei que vocês gostam desse tipo de indicação, mas é algo que eu simplesmente acho que já deu, sabe? Eu acho que esses livros sempre refletem histórias de 2018, de 2019, e parece que eu tô voltando um pouco no passado quando eu leio esse tipo de história hoje em dia. Também quero saber a opinião de vocês sobre New Adults desse tipo, então deixa aqui também nos comentários. E a última coisa que eu também não aguento mais ler nos livros é o age gap. Pra quem não sabe, age gap significa diferença de idade e é algo muito recorrente nos livros, principalmente nos livros nacionais. Eu sempre me identifiquei muito com romances de age gap porque a minha história com o meu marido é um age gap da vida real. A gente tem uma grande diferença de idade, então eu sempre fiquei muito mais apaixonada por livros que mostram essa diferença porque eu conseguia me ver na história. Não é à toa que Birthday Girl é um dos meus livros favoritos da vida e pra mim um dos pioneiros a falar sobre age gap. Só que como tudo na nossa vida, né, a gente vai ficando mais maduro, vai ficando mais entendido das coisas e começamos a perceber algumas problemáticas nessa trope que hoje em dia não me agradam mais. Quando eu falo que eu estou saturada de age gap, eu quero dizer age gap com grandes diferenças de idade. Quando a mocinha tem 18, 20 anos e tá com um cara de 38, 40, quase 50 anos. Eu não sei se vocês conseguem perceber a problemática nesse tipo de história, mas pra mim fica muito evidente que tem uma diferença muito grande, primeiro, de fases, porque se nós temos uma personagem que está entrando na vida adulta agora, ela tá numa fase totalmente diferente de uma pessoa que já tá ali nos seus 40, 50 anos. São pensamentos, aprendizados, comportamentos muito diferentes e discrepantes, porque a fase da vida em que essas duas pessoas estão é realmente uma fase muito diferente. Segundo ponto, normalmente, a maioria das histórias, o homem, ele é o mais velho e a mocinha, ela é a mais nova. E normalmente nos romances, o homem é aquele cara com muito dinheiro, com muito poder aquisitivo, que tá ali numa posição um pouco privilegiada em relação à mocinha. A mocinha, como ela é muito nova, ela tá ali entrando no mercado de trabalho, tá entrando na faculdade, ela tá aprendendo mais sobre a sua própria independência e o homem, ele já tá ali com seu império construído, ele é super rico, às vezes ele é o professor, às vezes ele é o chefe dela. Então, a dinâmica de poder é muito discrepante. Por isso que essa relação por si só já não é muito saudável, ela já não começa do jeito certo, porque a gente tem aqui um personagem que tem muito mais poder sobre a mocinha. E às vezes na história você se pergunta se ela está realmente apaixonada por ele ou pelo fato do que ele é para ela. Fica-se o questionamento. E terceiro ponto, que é o que mais me incomoda em age gap com muitas diferenças de idade, é o fetiche. Eu sempre percebo que o homem, ele enxerga a mulher mais nova, como alguém que ele quer possuir, alguém que ele quer ter. Ela é nova, ela é sensual, ela desperta nele sentimentos e coisas diferentes do que qualquer outra mulher da sua idade o despertou. Só que eu sinto que essa relação, esse interesse do homem mais velho por uma mulher mais nova nesse tipo de história é muito mais de fetiche por uma mulher mais nova do que algo mais romântico. Por quê? Porque ele sempre tá pensando nela de uma forma sexual. Ele sempre tá pensando nela como uma ninfeta. A própria forma como eles chamam as personagens nos livros é menina, garota, sempre trazendo essa alusão de que ela é nova, de que ela acabou de sair da adolescência. E aí parece que a autora tá me vendendo uma história onde tem um cara mais velho que tem um fetiche por uma menina mais nova e não um romance. E aí a história sempre acaba indo para um romance proibido, já que ele é o melhor amigo do pai dela, o pai não sei de quem que ela conhece, e sempre com teor super sexualizado, com muitas cenas quentes, com muito mais interação sexual do que romântica acontecendo. Então essas coisas acabam sempre me dando um alerta de que livros com age gap, com muitas diferenças de idade, não é muito sobre romance, mas sim um livro super erotizado, onde temos personagens extremamente estereotipados e a relação deles se baseia mais na interação carnal
emocional, na interação sexual, do que propriamente no romance. Ainda gosto de age gap? Gosto, mas quando eu vejo que os personagens estão com idades semelhantes, que a diferença não é tão grande, que a mocinha tá ali entre os seus 26, 27 anos, o homem tá nos seus 37, 38. Eu gosto mais desse tipo de história, até porque me entrega também personagens que são mais maduros e o personagem masculino não fica infantilizando e nem chamando a mocinha de menininha, de garotinha, 24 horas por cento do tempo na história. Como eles estão ali próximos de idade, ela é uma personagem mais adulta, eu acho que tem muito mais respeito. A própria dinâmica de poder deles é bem diferente e eu acho que fica muito mais crível o age gap dessa forma. Por isso que hoje em dia eu não gosto mais de livros com grandes diferenças de idade. Eu sempre já vou com esse preconceito, porque eu sempre acho que a autora vai ficar me vendendo ali um fetiche, uma sexualização que hoje em dia não me agrada mais. E é isso então, gente. Essas são as coisas que eu simplesmente não aguento mais ler nos livros. Eu acho que esses temas que eu comentei com vocês hoje estão muito saturados, tem muitas histórias semelhantes, parece que você realmente está lendo a mesma coisa, só que com um título diferente. Porém, eu quero saber a opinião de vocês a respeito disso, o que vocês acham, o que vocês pensam sobre o que eu falei aqui. Se vocês concordam ou não concordam, deixa a opinião de vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. A gente então se encontra no próximo. Um grande beijo. Tchau!